For too long, women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men. But their time is up. Olá a todos, bem-vindos ao 8º episódio do Mulher Podcast, o 8º e o último. Para fecharmos em grande esta temporada, vamos falar sobre a história do feminismo hoje, que é fascinante, e sobre as suas várias manifestações. O feminismo não teve uma única agenda ao longo da história e houve movimentos que aconteceram paralelamente e retrospectivamente começou a interpretar-se a história do feminismo, principalmente no século XX e no século XXI, usando a analogia das ondas, das waves do feminismo, das vagas, e estas vagas referem-se a momentos cruciais do feminismo desde o fim do século XIX, que é quando o feminismo começa a ser um assunto cada vez mais sério e a ter mudanças importantes na sociedade. E, portanto, o feminismo é plural, nunca foi, ou seja, o feminismo foi respondendo questões urgentes da altura, começou por responder à necessidade do direito ao voto das mulheres, depois, nos anos 60, mais mulheres, uma nova geração de mulheres começou a perceber que o problema não tinha ficado resolvido aí, que era preciso resolver novos problemas relacionados com o papel da mulher. Depois de uma terceira vaga de feminismo, foi-se resolvendo questões que afetavam a condição da mulher pouco a pouco, porque também não se podem começar a lutar todas as batalhas de uma vez. Portanto, o feminismo foi respondendo a necessidades que mulheres viram como essenciais na altura. Mas há quem fale, há historiadores que falam num proto-feminismo, que são manifestações de feminismo antes de sequer existir a palavra feminismo, portanto na antiguidade. Eu acho isto muito interessante porque às vezes tende-se a reduzir um período histórico muito distante do nosso, em que nós vivemos agora neste mundo moderno, a certas mentalidades medievais ou renascentistas ou da antiguidade clássica, que eram mais conservadoras do que a nossa, quando na verdade houve sempre pessoas dentro desses períodos a pensarem fora da caixa. E, portanto, houve algumas manifestações feministas na antiguidade que eu acho fascinante. Por exemplo, na Grécia Antiga, que a cultura clássica também não era particularmente simpática com as mulheres, na Grécia Antiga instituíram leis que impediam as mulheres de ter acesso ao ouro e aos bens, então houve uma revolta de mulheres contra as novas leis impostas. Depois, na Idade Média, há algumas figuras de mulheres que começam a pensar sobre o papel da mulher na igreja, o papel da mulher na sociedade, nomeadamente no século XV há uma escritora, o que é incrível no século XV, uma escritora italiana, que era a Cristina de Pisano, escreve um livro chamado A Cidade das Mulheres, em resposta a um livro escrito por um homem, um outro livro escrito por um homem, que era o Roman de la Rose, que era um livro machista, e ela entendeu-o como tal. Então ela escreve um livro chamado A Cidade das Mulheres, e nesse livro ela imagina uma cidade utópica constituída só por mulheres, e ela imagina as muralhas da cidade e cada bloco de pedra que constitui as muralhas da cidade como uma mulher importante da história. Ela até usa mulheres bíblicas, mulheres da antiguidade. É muito interessante para mostrar a virtude da mulher. E pronto, o que é interessante é que a natureza da mulher tem vindo a ser discutida quase desde que a humanidade escreve e pensa. E os autores gregos e os latinos discutiram muito sobre a natureza da mulher. Na Idade Média também se discutiu muito sobre a natureza da mulher, que era um ser inferior, que era intelectualmente inferior ao homem, que era mais próximo do demónio do que de um ser humano. Exato, eu ia dizer exatamente isso. Foi aí também que se começou a criar muita a imagem da mulher como ligada ao diabo e ao pecado e a tudo aquilo que há de errado na sociedade, não é?
as bruxas, foi uma cena horrível que aconteceu nesta altura, uma perseguição às mulheres. Yeah. E depois, à medida que nos começamos a aproximar do século XVIII, por exemplo, houve no século XVII uma freira chamada Juana Inês de la Cruz, que vivia na Espanha colonial, que era crioula, devia ser mulata, e que vinha de uma família privilegiada. Ela escreve também e quis ir para a universidade, e os pais não a deixavam ir para a universidade, e ela pediu à mãe para ir para a universidade, para se fazer passar por um homem, para poder ir à universidade, e depois entrou num mosteiro de freiras e começou a reivindicar o direito à educação pelas mulheres, o direito às mulheres serem, das mulheres serem sacerdotisas na igreja, poderem ser padres, não é? E a criticar as estruturas coloniais e patriarcais dentro da igreja e na sociedade. Portanto, esta gaja estava muito anos-luz à frente. Ela foi a Mulan da Espanha colonial. Exato. E depois começamos a chegar ao século XVIII, cada vez mais há uma conversa sobre a educação, o acesso à educação por parte das mulheres e os direitos. Eu agora queria só interromper-te aqui 2 segundos, porque há bocado estavas a falar da Grécia Antiga e eu vi aqui uma coisa muito interessante, que foi no livro da República de Platão, ele já nessa altura discute o papel da mulher e é muito engraçado porque ele faz uma comparação entre os humanos e os cães. E então vai assim, são cães divididos entre eles ou elas, ou ambos partilham igualmente a caça, vigia e nos outros deveres de cães? Ou será que podemos confiar aos machos o completo e exclusivo cuidado dos rebanhos, enquanto que nós deixamos as fêmeas em casa por causa da ideia de que a fiação e amamentar os seus filhos é o suficiente para elas? Pronto, eu não tenho a certeza se esta tradução está incrivelmente bem feita, mas basicamente o que Platão aqui faz já está a discutir qual é que seria o papel da mulher na sociedade e que, para ele, um Estado ideal incluía as mulheres ao lado dos homens, a receber a mesma educação e igualdade em todos os aspectos de Estado. A única exceção que ele fazia era exatamente em termos de profissões que exigiam mais força física, que ele continuava a dizer que seria um trabalho dos homens. Mas achei isto super interessante, que não fazia ideia que já nesta altura era discutido ou falado assim um bocadinho mais em detalhe sobre qual é que seria o papel da mulher ou não na sociedade. Portanto, o Platão era um feminista. É verdade, é verdade. Muito interessante. Uhum. Por outro lado, acho que o Aristóteles não era assim nada simpático com as mulheres e disse que as mulheres eram uma versão defeituosa dos homens. Obrigada, Aristóteles. Pronto, e depois no século XVIII começa a aparecer alguma literatura feminista. Há uma mulher incrível, que é Mary Wollstonecraft, que em 1792 escreve, se calhar um dos primeiros trabalhos de literatura que se podem considerar mesmo feministas, que se chama A Vindication of the Rights of Woman. E depois no século XIX, isto vai cada vez mais evoluindo, e no século XIX começa a aparecer autoras como a Jane Austen, a Charlotte Bronte e a Anne Bronte, que começam... A Jane Austen não escreve só sobre os dramas da vida da elite aristocrática da alta sociedade, inglesa, não é? Escreve sobre os dramas do que é ser mulher nessa elite aristocrática, ainda um bocadito privilegiada, mas sim, da vida oprimida de uma mulher. Não, e é engraçado porque a literatura foi uma das áreas que as mulheres conseguiram conquistar mais facilmente em termos de trabalho, e então é engraçado que começaram elas entraram na literatura através de livros infantis, tipo para crianças. Foi esse o início das mulheres na literatura, e depois começaram a criar estes livros já muito mais reivindicativos e muito mais quase críticos da altura em que viviam, através de mais ou menos ironia, mais ou menos fantasia, mas que faziam uma grande crítica também à sociedade em que viviam, quer seja ela mais elitista ou menos, mas foi aqui uma corrente muito engraçada. Só para dizer que muitas delas tinham de adotar um alter ego masculino. Por exemplo, a Mary Shelley, que escreveu o Frankenstein, não é? Que é uma das grandes obras da literatura. A primeira vez que o editou e publicou foi com um alter ego masculino.
Sim. E isso passa também por, embora seja algo mais difícil de comprovar, digamos assim, mas fala-se muito de grandes autores, pintores e escultores que não são conhecidos, que não são tão conhecidos, que possam ser alter egos masculinos de, na verdade, serem mulheres artistas. E isso fala-se muito também. E pegando naquilo que estavas a falar há bocadinho, Agnes, da questão das vagas e da primeira vaga ter começado por volta do século XIX, mais ou menos, começou na altura da Revolução Industrial no Reino Unido, mas antes disso eu queria falar aqui de uma personagem super interessante que eu descobri, que admito que não fazia ideia da história dela, que foi uma francesa no século XVIII, que, ou seja, na altura da Revolução Francesa foi escrita a Declaração dos Direitos do Homem, não é? E esta mulher, foi a Olympe de Gouges, decidiu escrever uma versão feminista, embora esta palavra ainda não existisse na altura, não é? Mas uma versão para a mulher da Declaração dos Direitos do Homem. Dos direitos da Exatamente. mulher também. É E incrível, então é ela incrível. escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, isto em 1791, portanto 2 anos depois da Revolução Francesa. E basicamente ela nesse documento que ela escreveu era uma crítica, pronto, basicamente era uma crítica à Declaração da Revolução, que foi feita pela Revolução, porque aplicava-se só aos homens, não é? E então ela decidiu escrever isto como uma crítica e também como para mostrar a importância das mulheres na sociedade e a importância da igualdade de direitos. E foi por causa disto que ela depois foi executada em 1793. Ela foi executada precisamente por ter lançado esta obra. Eu essa parte da história não sabia. Yeah. Não era fácil, por isso é que elas eram uma heroínas. Exatamente. Eram Exatamente. mesmo. Pronto, e depois, portanto, é engraçado sabermos que mesmo antes da palavra feminismo sequer existir, já haviam aqui estas personagens e desde tão cedo, não é? Quer dizer, se nós formos a pensar até num ponto de vista pré-histórico, até das populações pré-históricas, o homem e a mulher eram vistos como iguais, iam os dois caçar, cuidavam os dois da tribo, estava a faltar a palavra, e portanto tinham os dois os mesmos encargos, não havia aqui uma diferença não havia esta mentalidade que depois começou a crescer de a mulher tem que fazer a parte doméstica, tem que ficar a tomar conta das crianças, tem que ficar a tomar conta da casa, toda essa parte não existia. O homem e a mulher tinham exatamente as mesmas tarefas. Começou a haver aqui uma evolução menos positiva para o papel da mulher na sociedade e para aquilo que deviam ser as suas funções e tarefas. Que de facto, se formos a ver pelo aquilo que é o core da evolução humana ou da criação do ser humano, a nível antropológico, não é de todo aquilo que de facto devia ter acontecido supostamente, não é? Porque se formos ao mais core das civilizações, o homem e a mulher têm exatamente os mesmos cargos e as mesmas tarefas e os mesmos deveres e direitos. Mas depois o que é que aconteceu? A religião. Cristianismo. A religião. E eu agora queria pegar um bocado nisso que estás a dizer e fazer aqui uma passagem assim muito smooth para o salazarismo. Ou seja, pegando um bocadinho nesta questão de a Igreja veio reestruturar um bocadinho a sociedade, um bocadinho não, bastante a sociedade, na definição do que é suposto uma mulher e um homem fazerem de diferente. Isto vem muito também de uma das coisas que Salazar defendia enquanto ditador, não é? Ele estava muito focado na coesão social e na transmissão dos valores que ele achava que seriam os corretos. O campo de atuação da mulher era super limitado e restringia-se ao lar e à família, porque aqui é aqui no lar e dentro da família que é o seio de transmissão dos valores destes valores todos que ele defendia, tipo da questão do nacionalismo, do culto do chefe, da educação das mulheres para os trabalhos domésticos e às suas funções de educadora, tipo, tudo isto eram coisas que eram transmitidas e que eram super valorizadas na altura, tanto que houve um slogan na época de Salazar, não era? Para além de Deus, Pátria e Família, era mesmo a mulher para o lar. E a mulher tinha a missão
de se dedicar inteiramente ao homem, aos filhos, à casa e cumprir a sua missão, que era dar à luz filhos dignos da pátria e educá-los como bons cidadãos, como cristãos, e tudo isso para tentar destruir e afastar o máximo desta emancipação que já estava a começar a surgir também na Europa, das mulheres, e do direito ao voto e dessas coisas todas, afastar o máximo possível dentro do Estado Novo e dificultar ainda mais esta independência, esta conquista da independência por parte das mulheres. E é engraçado porque, para além de toda esta defesa destes valores todos, e para além de na cabeça desta altura, o feminismo era um inimigo a bater completamente, para além da democracia e tudo isso. Era engraçado porque, não sei se sabem, mas havia um livro da primeira classe, que era... Pronto, que era o único e foi o único durante décadas e que continha basicamente a ordem natural das coisas e da sociedade. Então apresentava logo desde o início uma diferenciação gigantesca entre rapazes e raparigas, onde se via raparigas a regar as flores, a lavar a roupa, a passar a ferro, a dar biberão ao bebê, e depois os dos rapazes era trabalhos no jardim, carpintaria, a colher frutos das árvores, a pescar, etc. Isto fazia logo aqui uma divisão gigantesca, não só entre as tarefas, mas entre as áreas de interesse, de supostos de interesse de homem e mulher. Isto é uma coisa que, apesar de já não vivemos numa ditadura e já termos evoluído bastante desde esta altura, é uma coisa que ainda tem alguma repercussão na forma como nós vemos os diferentes géneros. E que continua a haver esta distinção entre as raparigas mais viradas para a parte mais humanística e das artes tanto, e os homens muito mais nestas engenharias e economias, porque são eles que gerem a vida caseira, são eles que têm de providenciar a família e tudo isso, e pronto, isto veio contaminar tudo aquilo que estava a ser desenvolvido até à altura do Estado Novo e que acabou por, mesmo depois do Estado Novo ter sido abolido, continuarmos a sofrer influenciar. Exatamente. Era uma máquina a escola do Salazar era uma máquina de doutrinação. Sim, completamente. E se formos a pensar exatamente neste ponto e se tentarmos associar isto à primeira vaga do feminismo, é engraçado porque ela começou a aparecer precisamente quando houve aqui um corte no papel da mulher nas tarefas que devia de ter, não é? Porque foi na altura da Revolução Industrial e foi quando as mulheres começaram a ir trabalhar para as fábricas, que normalmente não era uma coisa que as mulheres deveriam fazer, não é? Não deviam estar a trabalhar na fábrica. E portanto é engraçado haver aqui foi precisamente por haver esse corte, não é? Naquilo que estavas a dizer, que se iniciou a primeira vaga do feminismo. Portanto, isto foi claramente aqui elas começaram a perceber, ok, faz sentido que nós estejamos mais envolvidas naquilo que se passa na sociedade e que tenhamos um papel mais importante. E depois com a guerra, montes de mulheres tiveram de ficar sozinhas em casa, muitas delas ficaram viúvas. Exatamente. E por isso até os próprios governos começaram a reconhecer que iam ter de relaxar um bocadinho algumas das normas sociais antigas em relação às mulheres e deixá-las trabalhar, deixá-las gerir as finanças da sua própria casa e tudo mais. Mas só para acrescentar ao que a Mónica está a dizer, em Portugal até estava a máquina, ou seja, estava a começar a sentir-se uma evolução em relação aos direitos das mulheres antes de 1933, quando é criado o Estado Novo, porque em 1897, em Lisboa, um grupo de mulheres forma a Federação Socialista do Sexo Feminino, que é talvez a primeira organização oficial feminista em Portugal, ainda no século XIX, e depois começa-se a fazer outras conquistas. Em 1908 é criada a Liga Republicana das Mulheres Portuguesas. Em 1910, quando é implantada a República, vem uma vaga de novas leis que dão um bocadinho mais de liberdade às mulheres
nomeadamente a lei do divórcio, que não só permite as pessoas divorciarem-se, porque antigamente, antes disto era proibido, Uhum. em Portugal, tu divorciares-te, mas também dá direitos iguais às mulheres em relação ao adultério, porque segundo o Código Penal de 1886 em Portugal, se um homem cometesse adultério, levava uma multa em Portugal, se uma mulher cometesse adultério, ia para a prisão entre 2 a 8 anos. E esta lei da República de 1910 também põe em pé de igualdade a mulher e o homem perante o crime de adultério. E depois também há uma conquista muito boa, que é a escola obrigatória para todas as crianças, com esta nova lei, dos 7 aos 11 anos, incluindo as raparigas, e as mulheres podem começar a trabalhar na função pública. Antes era proibido trabalharem na função pública. Há o primeiro e segundo congresso feminista em 1924 e 1928. E em 1905, a Ana de Castro Osório escreve aquele que é considerado o primeiro manifesto feminista em Portugal, que se chama Às Mulheres Portuguesas, e para quem quiser ler está disponível online no site da Biblioteca Nacional de Portugal. E é muito engraçado porque logo a primeira frase do primeiro capítulo, que se chama Ser Feminista, é lindo, uma mulher a escrever isto em Portugal em 1905. A primeira frase logo do primeiro capítulo é tão relatable hoje em dia, e é assim: feminismo, 2 pontos. É ainda em Portugal uma palavra de que os homens se riem ou se indignam, consoante o temperamento, e de que a maioria das próprias mulheres coram, coitadas, como de falta grave cometida por algumas colegas, mas de que elas não são responsáveis, louvado Deus. E depois, só queria ler aqui mais uma parte, ela diz o seguinte: se é do meu tempo, se ouvi muitas vezes eu mesma, a novos e velhos, a homens e a senhoras, troçar de doutoras, citar por troça aquele estúpido ditado português da mulher que sabe latim, que é um ditado que eu fui pesquisar, e o ditado é: foge da mulher que sabe latim e da burra que faz rim. Ok. E ela continua: porque ser feminista não é querer as mulheres umas insexuais, umas masculinas de caricatura, como alguns cuidam, mas sim desejá-las criaturas de inteligência e razão, educadas útil e praticamente de modo a verem-se ao abrigo de qualquer dependência, sempre amarfanhando para a dignidade humana. Incrível! Pá, Uau! mind blown com esta miúda. Yeah. E ela depois, em 1907, vai fundar o primeiro grupo português de estudos feministas. Uau! Portanto, isto antes de vir o salazarismo, a coisa está a andar para a frente. A Carolina Michaelis, em 1911, é a primeira professora universitária em Portugal, e depois chega o Estado Novo e as mulheres também já não podiam votar antes, não é? E em 1911, a Carolina Beatriz Ângelo Encontrou uma lacuna na lei Yeah. e consegue votar. e vai votar. Pelos vistos, não foi só em Portugal, mas a primeira mulher no sul da Europa a votar, em 1911. E ela vota porque havia uma lacuna na lei, e rapidamente a lei é depois alterada em 1913 para especificar que as mulheres não podiam votar. No Estado Novo, as mulheres não só não podem votar, como não podem ser diplomatas, não podem ser juízes, não podem trabalhar na administração local, têm salários menores do que os homens. As professoras primárias precisavam de autorização para casar, as telefonistas, as enfermeiras e as hospedeiras estavam proibidas de casar, as mulheres casadas não podiam trabalhar no comércio, não podiam viajar para fora, não podiam administrar bens, nem abrir contas no banco sem autorização do marido. O divórcio volta a ser proibido e o aborto é proibido. E havia algumas organizações não feministas, mas femininas, que eram autorizadas pelo regime, mas o verdadeiro objetivo destas organizações não era a emancipação feminina, mas era a doutrinação. Era a propaganda desses valores todos. Que era a obra das Mães pela Educação Nacional, que só o nome, o Movimento Nacional Feminino e a Mocidade Portuguesa. Pronto. Pois, exato. O país todo regrediu, e com isso a emancipação da mulher também sofre uma interrupção em Portugal. Claro. Até 74, por isso é que é tão importante falar sobre isto, porque este país, até 74, as mulheres não faziam nada. É muito recente esta história. É tudo muito recente, sim. E embora, eu até acho que
não só a história portuguesa feminista é recente, como também o conhecimento do feminismo de um ponto de vista global também é muito Yeah. recente. E é pouco conhecido. A história do Exato. feminismo em Portugal. Nós não aprendemos isto na escola como? Exato, Uhum. exatamente. Como é que os rapazes têm montes de referências nas aulas de história do Afonso Henriques e do Dom João I e do Marquês de Pombal e de este e daquele e daquele outro, e nós não temos uma única referência heroína feminina na nossa história que é ensinada nas escolas. As Temos a rainha... referências que são dadas, ou pelo menos eu lembro-me que na escola falei muito por alto do movimento sufragista, mas isso é uma coisa muito por alto, Sim. só porque tinham Eu que nem me falar. lembro Eu deve ter sido- lembro-me de ter falado sobre isso, não sei dizer em que ano é que foi, mas lembro-me de falar sobre isso, e de facto foi um ponto super importante. E falaste sobre a padeira de Aljubarrota, falaste sobre a Joana d'Arc, falaste sobre a Cleópatra, ou seja, ainda foste falando de algumas coisas, mas o que é certo é que na parte mais recente da história, que é esta que nós estamos aqui a falar, não é? Estamos a falar de há 40, 50 anos, Sim, sim, 50 anos atrás, há aqui um gap muito, muito grande, não é? sim. Em que se fala do 25 de Abril, mas só se fala nos capitães de Abril, não se fala na quantidade de Marias. mulheres que também, sim, na quantidade de mulheres que também estavam por trás de tudo isto e que ajudaram a que toda a revolução fosse para a frente. E que ajudavam os maridos também em toda... Imagina, eu lembro, o meu avô era militar e foi um dos capitães de Abril, e ele conta-me que ele e a minha avó não só estavam na lista para serem presos pela PIDE, mas a quantidade de pessoas que eles chegaram a receber lá em casa, tipo, para se esconderem da polícia. Uhum. E tanto ele estava a cometer um ato ilegal na altura, como ela, estás a perceber? E isto é uma coisa que não é falada. As mulheres que estavam ao lado destes homens, as mulheres que estavam à frente destes homens Claro. e que ajudavam outras pessoas sem ter nenhuma ligação militar ou política por trás. Sim, ou seja, precisamente pegando nessas mulheres que tiveram a começar a chegar-se à frente e a ajudar os homens na luta e todas essas mulheres que começaram a ter um papel mais importante, entre aspas, não, um papel de E facto mais importante. reivindicativo, não é? Porque cada vez Exatamente. que lhes estavam a tirar direitos, que elas estavam a pouco e pouco a conquistar, e de repente com o Estado Novo caiu tudo por água abaixo, e isto Exato. gerou uma revolta muito grande e fez com que, e a revolta, como é óbvio, que gera movimentação Exato. e manifestação e mudança. Foi precisamente num ponto bastante semelhante que se iniciou de facto o movimento feminista. Agora vamos se calhar aqui falar um bocadinho mais sobre de facto aquilo que a Agnes falou no início do episódio, que são as vagas do feminismo. Existem assumidas a nível teórico são 3 vagas e depois há aqui uma quarta vaga que se pode dizer que já foi criada, que nós já falámos inclusivamente num episódio anterior, que foi com o movimento Me Too. Mas pronto, a primeira vaga então iniciou-se com a Revolução Industrial, mais no Reino Unido e nos Estados Unidos no século XIX, quando as mulheres tiveram que começar a ter um papel mais importante e mais presente nas fábricas e no trabalho fabril e industrial, também porque os homens tiveram que ir para a guerra e, portanto, elas tiveram que se chegar à frente, basicamente. E, portanto, nesta primeira vaga do movimento feminista, as mulheres, portanto, como já estavam a começar a trabalhar, já sentiam que faziam parte da força económica do país, não é? E, portanto, sentiam que tinham que ter um papel também mais importante a nível político, não é? Porque já que estavam a dar aqui uma força económica ao país, tinham o direito de se sentir ouvidas a nível político. E a parte mais marcante da primeira vaga do feminismo foi, de facto, a luta das sufragistas, que é bastante conhecida, eu acho, por toda a gente. Ainda há bocadinho estávamos a falar disso, eu, por exemplo, falei disso na escola e acho que muita gente, a maior parte das pessoas conhece, nem que seja por alto, o movimento sufragista. Há um filme muito engraçado que se chama precisamente As Sufragistas, eu acho,
que fala precisamente sobre o início do movimento feminista no Reino Unido, e acho que é interessante, quem quiser ir ver. E pronto, então foi precisamente isto que as feministas da primeira vaga se focaram, foi em garantir o acesso ao voto à mulher, que era uma coisa que não acontecia até então. Focaram-se no direito ao voto, focaram-se também nos direitos de trabalho e começou-se também a falar sobre a educação, começou a ser um tema bastante presente. Depois, na segunda vaga, que já foi na década de 60, 80, já se começou a discutir mais as desigualdades das leis e as desigualdades culturais, o papel da mulher na sociedade, estas diferenças entre o que era suposto o género feminino fazer e o género masculino fazer, e esta separação que já não fazia tanto sentido porque as mulheres já tinham conquistado alguns direitos, já começavam a trabalhar e então já não fazia sentido que fossem elas a lidar com as mesmas tarefas que lidavam anteriormente. E depois a terceira onda, que veio no final da década de 80 e até ao início do século, da década de 2000. Não se sabe bem. Não se sabe bem, sim. Depois não se sabe bem, exato. Que acaba por ser uma continuação desta discussão do papel da mulher e as várias falhas que estão inscritas na sociedade, onde se começou também a incluir mais a comunidade LGBT também na conversa, onde se começou Minorias étnicas também. O feminismo, acho que o feminismo começou a ser mais interseccional a partir da década de 90. Sim, sim, sim. Porque ali uma cena, isto é horrível, mas isto é assim. A história assim, o feminismo não é perfeito, não é? Lá está, Claro. nós estávamos a dizer no início que o feminismo teve várias agendas políticas, foi levado a cabo por vários grupos diferentes de pessoas, e a primeira vaga foi uma vaga liderada por mulheres brancas, principalmente no UK e nos Estados Unidos, mulheres brancas que estavam preocupadas em conquistar o direito ao voto. E já de uma classe eu li, média por alta. exemplo, uma classe média alta, e, por exemplo, nos Estados Unidos, eu li que, eu agora não tenho a certeza em qual dos estados, mas acho que foi no de Nova Iorque, ainda no século XIX deu-se primeiro o direito ao voto ao homem negro do que à mulher branca. Pois. E no início do movimento sufragista na América, a mulher negra, a mulher branca e a mulher negra lutaram lado a lado, mas depois as feministas brancas perceberam que se calhar não era a melhor ideia para já juntar as duas lutas, porque não iam conseguir conquistar o direito ao voto com o peso de trazer consigo também a comunidade feminina negra. E então ficaram indignadíssimas porque o homem negro conseguiu primeiro do que elas o voto, e perceberam que tinham de deixar para trás as mulheres brancas. Não tinham, não é? Foi uma escolha terrível que elas fizeram na altura. E depois, acho que depois nos anos 60 começam a aparecer grandes pensadoras a sério do feminismo, tipo a Simone de Beauvoir. Exato. Que eu nunca li nada dela, por acaso, mas vou ler, prometo. Mas, e também muitas autoras negras, grandes pensadoras do feminismo na altura. Exatamente. Não sei se vocês querem destacar alguma delas. Não, eu acho que para já destacar aquilo que é considerado, eu acho, como um dos pilares teóricos do feminismo, que é o segundo sexo da Simone de Beauvoir. Em que basicamente nós aconselhamos a quem tenha interesse em aprender um bocadinho mais sobre esta parte teórica, porque basicamente ela debruça-se sobre a questão do género, ou seja, do facto da mulher, aquilo que a mulher é uma construção social e não é algo que nasce com ela. Exato. E portanto, isto resume muito bem o que é a segunda vaga, não é? Resume muito bem quais é que eram as preocupações da segunda vaga. Eram preocupações mais sociais, mais culturais. Claro que havia sempre... Eu lia uma coisa muito interessante, uma frase muito interessante, e não... Vou tentar procurar qual é que foi a feminista que disse isto, porque agora não me lembro. É uma frase muito conhecida, que é "personal is political". E isso é totalmente a base do feminismo.
personal is political, ou seja, tudo aquilo que tu és enquanto pessoa, qual é a tua identidade e aquilo que supostamente é o teu papel na sociedade, tudo isso é político. Portanto, tens que ter uma igualdade de importância na sociedade em todos esses setores, porque isso vai influenciar de facto o ponto de vista político a nível global, não é? Yeah. A história do feminismo é a história da política na humanidade. Exatamente. É sociologia, mas também é política. Completamente. Queria pegar um bocadinho nesta questão das mulheres negras estarem fora de educação e não sei o quê, porque eu tive outro dia a rever aquele documentário da Netflix, do Feminists, What Were They Thinking? E pronto, não fala muito da história em si, em profundidade do feminismo, mas é engraçado porque ao longo de uma hora é mostrado um livro de fotografias que foram tiradas na década de 60, 70, se não me engano, 60, 80, por aí, a mulheres que lutaram pelo feminismo e em que se faz o balanço daquela altura, de como é que era vista a mulher na sociedade, do que é que mudou, o que é que não mudou, o que é que falta mudar, e é muito engraçado que a certa altura há lá uma mulher que diz: eu a certa altura senti-me completamente excluída do feminismo e desta discussão exatamente por ser negra. Tudo aquilo que se estava a lutar dizia muito mais respeito a uma mulher branca e às suas lutas numa sociedade que já por si considerava como um ser humano e algo de valor. E eu, para além de ter essa dificuldade ou esse peso de ser mulher, para além disso ainda era negra. E por isso é que a certa altura também os movimentos e o feminismo em si também acaba por ser dividido. É tipo, o feminismo é o início do guarda-chuva e depois de repente todas as outras pontinhas que prendem o chapéu de chuva, o guarda-chuva, são os vários tipos de feminismo que entretanto começam a surgir exatamente porque sentem que aquele princípio de feminismo, e se calhar aquele feminismo mais radical, que não tem, que eu aprendi também recentemente, que não tem a ver com o ser mais extremista ou não, tem simplesmente a ver com o foco da raiz. O radical tem a ver com a raiz. E então que se distanciavam desse feminismo de raiz, que é o tal que não nem sequer traz para a equação os transexuais ou nem tanto as mulheres lésbicas. E entra aí o feminismo negro, que tenta lutar por uma série de coisas que o resto do feminismo e o resto das feministas não estão a fazer. É super interessante pensar assim, porque lá está. E é engraçado, só mais uma coisa, porque a maior parte das mulheres apercebe-se a certa altura das falhas que existem no sistema em relação à sua própria vida, não é? Tipo, eu sou uma mulher branca, heterossexual e mesmo assim, faço parte da classe média e mesmo assim sofro com estas coisas todas, mas basta olharem para o lado que percebem que as lutas são diferentes e que só quando somos confrontados com a situação ou quando estamos a passar pela situação de outra pessoa é que percebemos a dimensão deste problema. E uma frase que eu retive do documentário era uma frase que era qualquer coisa do género, tipo, eu só há 10 anos é que percebi que o não era uma frase, não tinha de ser seguido de um não mas, ou de uma justificação. Não, Não pode ser uma frase final. E eu achei isso brutal. Exato. Só aqui fazer uma parte, há bocadinho, Agnes, estavas a falar de haver eventualmente alguma figura negra do feminismo que quiséssemos mencionar. Não é, eu quero, mas não é necessariamente um livro, é mesmo uma figura, uma ativista, que é a Shirley, eu não sei dizer o apelido dela, mas acho que é Chisholm, eu vou dizer Chisholm, eu acho que é Chisholm. E pronto, e ela foi muito importante. Ela em 1968 foi a primeira afro-americana eleita para o Congresso dos Estados Unidos e concorreu também à nomeação democrata para a eleição presidencial nos Estados Unidos em 1968. Uau, yeah. Portanto, incrível, é uma figura super interessante. E queria aproveitar também só para fazer aqui uma parte que acho que pode ser giro na terceira vaga do feminismo.
criou-se um movimento cultural associado ao movimento feminista, que é o feminismo lipstick. Não sei se vocês conhecem. Uau! E então, Não. basicamente, o feminismo lipstick é um movimento feminista associado à terceira vaga do feminismo que quase que tenta responder a um feminismo mais radical da primeira e segunda vaga, quase que recuperando a sua feminilidade. Feminilidade. É uma palavra muito comprida. Muito comprida. Mas pronto, o objetivo era recuperar aquilo que eram símbolos considerados femininos e que foram um bocadinho postos de parte na segunda vaga do feminismo, quase que para criar aqui uma separação, não é? Daquilo que era o A estereótipo, ruptura. daquilo que era o estereótipo da mulher. Então houve aqui um afastamento que eu compreendo que tenha sido necessário na altura, mas na terceira vaga feminista este movimento apareceu quase que para conseguir recuperar e dizer, ok, também é ok quereres usar maquilhagem, também é ok quereres usar saltos altos, também é ok, sei lá, ver filmes, comédias românticas, todas essas coisas que eram consideradas o estereótipo de uma mulher e que eram um bocadinho vistos de lado, não é? Numa fase anterior do feminismo. Eu achei interessante ver este Isso é movimento, muito giro. achei engraçado esta parte. Eu li ali quando estive a pesquisar para este episódio do nosso podcast, uma ideia muito interessante que é, recuperando o que eu estava a dizer há bocado, que as feministas não são todas iguais, não têm todos os mesmos objetivos. É engraçado porque começas a ver, depois de passado umas décadas de feminismo existir, até estes confrontos geracionais entre feministas, porque se calhar as feministas, e eu já ouvi comentários destes, as feministas da segunda vaga acham as prioridades das feministas da terceira vaga, tipo esse feminismo lipstick, completamente estúpidos. Claro. E depois, as feministas da terceira vaga interseccionais acharam, reconheceram e querem colmatar as falhas que o feminismo da segunda vaga teve. Exatamente. E isso é um bocado uma pena, às vezes feministas old school, que se calhar viveram durante os anos 60, e tu ouves esse comentário constantemente, que o feminismo hoje em dia perdeu o seu objetivo, e é sobre questões supérfluas que não interessam, que não são fundamentais para a vida das mulheres, e é óbvio que isso não é assim, não é? Claro. Mas é muito interessante ver estes conflitos geracionais que existem sempre. Claro. Eu acho que para terminar, fazia aqui uma questão, que é qual é que é o futuro do feminismo? Ou seja, o que é que nós estamos aqui a defender que ainda falta mudar? Qual é que é o plano? Porque é que ainda é preciso, tendo em conta tudo aquilo que já alcançámos? Eu acho que nós já temos vindo a falar bastante sobre isto, mas o que é que ainda é preciso mudar e como é que podemos ajudar nesta luta e o que é que falta fazer? Mais do que manifestações e posts feministas e t-shirts da H&M. Eu acho que uma prova de que o feminismo ainda é necessário hoje em dia é o facto de ainda existirem pontos no mundo onde continuam a existir coisas que são surreais no mundo ocidental branco de classe média alta. Como, por exemplo, não haver acesso a produtos de higiene para a menstruação, casamento com raparigas menores, a mutilação genital feminina. Isto são coisas que eu me estou a lembrar, assim, de repente. Mas a proibição de educação das mulheres. Exatamente. Exatamente. E, portanto, enquanto isto continuar a ser uma questão, mesmo que não seja uma questão que nos é próxima a nós, é o nosso papel também, nem que seja alertar para que isto continue a existir, para que isto continue a estar presente na nossa mente. Sim, eu acho que é mais do género, ou seja, nós já estamos muito mais próximas de um feminismo, não é de um feminismo, mas
daquilo que nós queremos, ou seja, já votamos, já trabalhamos, já podemos ter a nossa casa e somos independentes, já conquistámos aqui uma série de coisas, não nós, mas nossas antepassadas, já conquistámos isso tudo e mesmo assim ainda há coisas pequeninas, que não são assim tão pequeninas, mas que têm de ser mudadas, que é o assédio sexual, as violações, o assédio na rua, os salários, a questão dos salários que continua a ser um problema e uma divisão entre homens e mulheres, ou seja, há aqui uma série de assuntos que têm de ser trabalhados, mas que nós mesmo assim temos uma posição muito mais privilegiada, enquanto raparigas jovens que vivem na melhor altura para ser mulher, não é? Mas eu acho que é muito isso, enquanto todas as mulheres do mundo não tiverem as mesmas oportunidades que os homens, forem limitadas exatamente pelo seu género e por outros restantes fatores, não é? De etnia, de localização, de seja do que for, enquanto isso continuar a acontecer, a luta precisa de ser feita. É isso. E enquanto continuar a haver uma mulher que seja no mundo que ainda não tem, ainda não atingiu essa igualdade, acho que nenhuma de nós atingiu. Exatamente. Mas, por exemplo, e mais do que isso, por exemplo, em Portugal, se falarmos do nosso país, continua a haver um problema muito grande de violência contra mulheres em Portugal, manifestada de várias maneiras, violações, violência doméstica, as leis têm de ser mais agressivas em relação às condenações, tem de começar ou seja, as mulheres têm de começar a sentir em Portugal que vale a pena ir fazer queixa à polícia porque os criminosos vão para a prisão quando cometem este tipo de crimes, mais representatividade de mulheres na política portuguesa, em cargos de chefia em Portugal, no meio académico. Acho que o meio académico, por exemplo, nas ciências, por exemplo, ainda há muito para andar para a frente. E eu acho que isto tudo, e o problema principal a ser resolvido aqui é uma mentalidade que as pessoas, que existe, é invisível e que às vezes é difícil perceber que ainda existe e que tem muitas nuances. Se calhar antigamente era mais claro esta misoginia que existe. Certo, hoje já não é tão claro, felizmente, porque as coisas mudam, não é? Claro. As coisas continuam a mudar e o facto de estarmos aqui a ter este debate já é um sinal de que as coisas mudaram, porque antigamente isso nem sequer acontecia. Claro. Mas é combater o problema de raiz, que é a ideia de que as mulheres são, no fundo, a ideia de que as mulheres são inferiores. Inferiores na inteligência, inferiores... E são objeto, e são propriedade dos homens. Estas desigualdades todas que acabei de falar em Portugal são ainda mais discrepantes em mulheres que não são brancas em Portugal. Há ainda uma longa luta feminista pelas mulheres ciganas em Portugal, pelas mulheres negras em Portugal, pelas mulheres asiáticas em Portugal. Brasileiras. Longa, brasileiras, as mulheres brasileiras em Portugal, que aí é notório a misoginia que existe em Portugal em relação a estas mulheres, que quase que não conseguem ter um futuro, não conseguem ter um emprego, não conseguem ter uma educação, e acho que isso então é super importante. O feminismo em Portugal tem de ser mais interseccional. E pronto, e olhem, e é isto. It's a wrap. Último episódio. Espero que tenham gostado. Acabou hoje a nossa primeira temporada. Quiçá voltaremos brevemente com mais novidades e conversas interessantes, porque ainda há, como acho que se percebe, ainda há muita coisa para falar, ainda há muita coisa para debater, ainda há muitas histórias para contar que nós também não nos sentimos aptas para o fazer porque nunca experienciámos ou não estamos nessa situação, e por isso é que é importante olhar para o lado e perguntar o que é que está a passar, porque nós não somos as únicas pessoas a viver neste mundo e as coisas
Felizmente não acontecem de forma igual para toda a gente, felizmente e infelizmente, mas não acontecem de forma igual para todas as mulheres e para todos os homens, portanto queremos continuar a ter mais conversas e conhecer mais pontos de vista e esperamos que continuem desse lado a ouvir-nos. Sim, e esperamos que tenham gostado. Sim. E que isto tenha servido para alguma coisa. E se não tivesse servido para mais nada, ao menos foi muito divertido, porque nós achávamos que íamos gravar isto sempre juntas e comprámos um Sim. microfone. Eu quero contar Pois esta história. foi. Nós comprámos um microfone, Sim. todos XPTO, de propósito para Uhum. vocês, para terem grande qualidade de som. Yeah. E depois, Grandes podcasters. yeah, e depois imaginem, estes episódios foram todos gravados no Zoom. Só para saberem. Pronto. Mas com uma ótima qualidade, é que eu arranjei aqui uns Claro. fones com um microfone incluído. É verdade, temos todos microfones de gamer, fomos todos arranjar auscultadores de gamer Uhum. e pronto, e é E isto. pronto, E para vos dar um pouco de knowledge. Exato. Olhem, beijinhos e Beijinhos. obrigada. Obrigada. Beijinhos. For too long, women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men. But their time is up.